O mundo de One Piece, a gente está no ano de 1524, mais ou menos, né? A gente consegue calcular isso por conta do Diário do Nolan, onde ele fornece uma data específica, e aí a gente vai somando alguns pontos e consegue chegar especificamente nesse ano de 1524. Eu acho curioso a gente ter Goa, né? Porque tem conexões diretas com... Era uma colônia de Portugal, não é? Sim, foi uma colônia. E, se eu não me engano, posso estar enganado com as datas aqui, mas o Goa, a colonização portuguesa em Goa, eu acho que ela se consolida em 1510. Consolidou, mas o processo sistemático de colonização mesmo de Portugal na Índia foi a partir de 1505, que é a data que o Luffy nasceu no universo de One Piece. É verdade. Mas tá certo. Eu tava até aberto aqui com o Goa, que eu tava dando uma olhada antes pra ver o que dava pra puxar disso. Aí tem aqui as cidades de Vasco da Gama. E por aí tem cidades lá que são batizadas como Vasco da Gama, ponto da colonização. E é isso, eu pensei nessa coisa da ficus elástica ser natural da Índia e ele ter aproveitado, mas eu também não sei, né? É isso, One Piece e as possibilidades de viajar infinitamente, né? O negócio É legal que a gente consegue pegar vários pontos históricos e realmente trazer esse tipo de conexão. Eu lembro de uma teoria muito legal, foi inclusive uma professora que fez também essa teoria, 2018, eu acho. 2018, cara. Onde ela... Foi a primeira vez que eu fiquei sabendo que Goa era um lugar real e tudo mais. E ela trouxe conexões diretas com os sumérios, Mesopotâmia, assim, umas coisas muito legais de One Piece, trazendo mais do século perdido, do Reino Antigo, justamente com parte da Suméria, que é a origem da escrita cuneiforme, Sim. porque é uma civilização que é o berço da civilização mundial, mas era super avançada. Sim. Criaram a escrita, então você tem a parte do poneglyph, e tem da onde surgiu, inclusive, a teoria dos deuses astronautas, né, que vem justamente disso, dos Anunnakis. Anunnakis, que eram os deuses dos sumérios ali. E tem uma classificação deles que eu acho super curiosa, que os deuses deles eles nomeavam como D. Era um D, o símbolo deles. É um hieróglifo deles lá, mas era justamente um D, e eles chamavam de Dinger. Eu falei, pô, que interessante isso, cara. O D era Dinger, que significa Deus. E aí eles trouxeram, depois teve o livro foi escrito posteriormente, mas se baseado nessa parte dos Anunnakis, né? E é interessante porque você tem... Agora, conectando até com a parte das revelações atuais, aqui que me veio uma coisa muito louca. Você tem a parte dos Anunnakis que, sei lá, eles vivem em um planeta que vai se chocar com a Terra. Você está nos atuais, né? Sim, estou semanalmente. Aí você tem Musamá fazendo o círculo... Você chegou a ver isso aí? Do Eris de Tar? E Mu fez um círculo de invocação. E aí ele fez o Dome Reverso, que é a inversão. Quando você inverte o círculo de invocação que ele fez, está escrito Eris de Tar. Você não viu? Não vi. Isso aí eu não reparei. Tá Eris de Tar. Quando você vira o círculo. Tá especificamente Eris de ponto Tar. E Eris Tar é uma pesquisa da NASA. Olha só, já começa. Só que Eris é o nome do 10º planeta. É o planeta não que fez Plutão deixar de ser um planeta. Olha, eu não sabia disso. Que maneiro. Dá pra ver aí, ó. claramente o Eris negócio. de Deixa Tar. eu mandar aqui. E Eris é o nome do 10º Põe aí planeta. na tela que eu quero E aí ver, você eu vê não como é que reparei. se conecta com essa coisa dos Anunnakis. Pô, que legal. Cara, que interessante. Eris é o nome do 10º, é um planeta não, tá? E foi o que fizeram eles reclassificar Plutão. Sim, principalmente se a gente pensar no nome dos Gorosei, né? Os planetas, então, pô... Pode ser que seja aí o nome da entidade de Imu, o nome do próprio Imu. Isso aí que você só vê se você colocar o círculo de ponta cabeça. Interessante. Esse imagino que seja mais uma conexão com o que Imu representa do Com que que Imu representa. Representa. Porque pode ser que, sei lá, seja tem o 10º Saturno, planeta. tem o Júpiter. Seja o 10º planeta e ele veio para tirar o Sol do centro do universo, né? Porque tem um pouco dessa coisa do heliocentrismo e do geocentrismo sim. ali, né? Você vê que o Gorosei, eles orbitam Imu, não Deus Sol. Então, o próprio globo de O'Hara parece uma coisa muito geocêntrica, com aquelas luas. A gente não sabe o que representa ainda. Aí, ó. Eris de Tar. Eris Tar é o nome de uma pesquisa da NASA. Eris é o nome do 10º planeta.
Pô, mas isso aí é grande, eu não tinha Tar reparado pode nisso ser aí, de não. Tártaro, Eu que é o também não. inferno lá da mitologia, mas você tem Ares, que é o nome do 10º planeta. Porque às vezes Pô, essas que coisas maneiro. parecem só um desenho, mas pontualmente o D parado, ele tem uns pontinhos e tal, não é só um... Não, o D com um pontinho ali, cara, É... é muito... Interessante. Interessante, Vou dar né? uma passada nisso depois. O dele não dá, Tar. não dá nosso ponto, não, cara. Isso aí ele não colocou por acaso. E se Ele você escreveu. começar a ler do contrário, vai pra Ratanabá. Ratanabá, já. Ah, verdade. É Ratanabá, cara. Ao contrário, você consegue ler Ratanabá. Hat de Seer. Ratanabá. Que legal, Que que doideira. legal, que legal, que legal.